Então, ó, parte 2 da poluição. Nós paramos aqui na poluição da água doce, tá? Veja, eu já comentei com vocês sobre metais pesados e radiação, que são poluentes em todos os ambientes, né? Nós falamos da diferença da poluição do solo, do ar e da água, na questão da dispersão, que também é importante. E aí nós vimos a poluição da água salgada, né? O pior dos problemas continua sendo o petróleo, apesar que em ambientes menores pode acontecer eutrofização em pequenas áreas, eu já explico melhor. E a questão do lixo, né? A questão do lixo orgânico, lixo doméstico, aquilo que a gente produz diariamente, né? Isso para o solo. Vimos também que existem, já que não dá para você acabar com o problema, pelo menos existem formas de minimizar os problemas, tá? E aí vamos para o próximo ambiente, faltam dois, a água doce e o ar. Então, pensando aqui na água doce, tá? A água doce é interessante porque, além de ser uma pequena parcela da água do planeta, e não tem fuga de água para o espaço, então a água não vai acabar, mas a gente pode alterar a qualidade dela e diminuir o consumo, inclusive. A água a gente bebe, né? A doce. Então, aqui a gente tem um problema com os mananciais, com as áreas de reservação de água doce que a gente usa para consumo humano, tá? Então, o principal problema aqui, ó, aquele que, sem sombra de dúvidas, o vestibular vai perguntar para vocês, é eutrofização. Toda vez que aparece poluição de água doce, aparece processo de eutrofização. Trófos significa comida, lembra? Nível trófico, heterótrofo, né? Autótrofo. E ele mesmo. Então, esse nome eutrofização faz referência a um processo que, depois que ele começa, ele se autoalimenta. Ele vai degringolar o ambiente. Então, vamos pensar num ambiente menor, um lago, um reservatório de água, ó, tá aqui, muito parecido com aquela aula de sucessão, aqui é um reservatóriozinho de água. Vamos pensar também como seria essa comunidade natural, né? Naturalmente, o que a gente vê? Como eu fui esperto e coloquei o fundo verde, eu não vou poder usar o verde, então eu vou usar o roxinho. Então a gente tem mata ciliar, cílios, aparecem cílios na beirada dos lagos e rios, né? A mata ciliar, que evita e diminui o processo de erosão aqui, né? Com a mata ciliar. Aí você tem toda uma comunidade de algas microscópicas na superfície, né, de produtores microscópicos, e de algas macrófitas, algas grandes aqui na parte de baixo. Tá? E isso se todo o ambiente, né, se toda a coluna d'água receber luz, para que tenha fotossíntese em todo o ambiente. Se eu não me engano agora, o pessoal da geografia até me corrige depois, o único lago do planeta que não tem toda a coluna de água exposta à luz é o lago Baikal, na Rússia, que é o lago mais profundo do planeta, né? Todos os outros lagos e reservatórios têm luz em toda a coluna d'água, por isso essa dinâmica ela se mantém. Aqui a gente tem também uma comunidade animal, aqui peixinhos, vamos fazer peixinhos, tem aqui alguns molusquinhos de água doce, mas pensa nos peixinhos, tá? E a dinâmica desse ambiente. Qual que é a dinâmica? Fácil, ó. Toda a coluna d'água recebe luz, então chega a luz em todas as partes, né? Então existe fotossíntese em todas elas. Eita, o que eu fiz aqui? Acontece fotossíntese em todas elas. E durante a fotossíntese, essas algas de baixo liberam oxigênio para a água. As algas liberam oxigênio para a água. E as algas da superfície liberam oxigênio para fora. Por isso que a gente fala, né? Os maiores produtores de oxigênio são as algas, no ambiente marinho, no ambiente de água doce. O peixinho, ele fornece gás carbônico enquanto consome o oxigênio. A gente está falando de ciclo do carbono. E aqui, a matéria orgânica, as alguinhas que morrem na superfície ou no fundo, ou você tem aqui os dejetos dos peixinhos e tudo mais, geram matéria orgânica que vai nutrir a cadeia alimentar.
E o ambiente está ok. É isso que se espera. Então, o que inicia o processo de eutrofização? Lembra do que era poluição? Qualquer desbalanço, né? Qualquer alteração que cause um desequilíbrio. Então, a gente vai falar em entrada excessiva de matéria orgânica. Esse é o primeiro fato. Então, essa entrada excessiva de matéria orgânica pode ser esgoto doméstico, pode ser pesticidas, pode ser adubação, né? Enfim, entrou matéria orgânica no ambiente, tá? O ambiente de água doce, ele consegue metabolizar uma matéria orgânica, mas se entrar demais, ele não consegue mais. Então, o primeiro item, eu vou colocar em ordem, vamos criar uma ordem aqui para ficar mais lógico, é a entrada da matéria orgânica. Então, para eu consertar o processo, eu tenho que parar a matéria orgânica. Mas, enfim, vamos ver o que acontece, né, com todo o processo. A hora que entra a matéria orgânica, essas algas da superfície, elas se reproduzem mais rápido do que as outras. E aí, o que acontece aqui, ó? Ela vai criando, já falo já da foto, ela vai criando uma barreira de algas na superfície. Tá? Essa barreira de algas, que seria o segundo estágio aqui do processo de eutrofização, tá? A gente vai dar o nome de floração da água. Tá? Floração da água. Que é o que tem na foto que estão me perguntando aqui no chat. Ó, aqui na foto a gente tem o início de um processo de eutrofização, uma reprodução excessiva dessas algas em superfície. E qual que é o problema disso, apesar que aparentemente parece ser legal? O problema disso é que ela bloqueia a luz. Então, com a floração da água, né, tem gente que chama de floração das algas, entenda, o que vai acontecer é a diminuição da entrada de luz. E aí o processo vai ficar muito mais grave. Por quê? Porque a hora que eu diminuo a quantidade de luz, a hora que eu diminuir a quantidade de luz, o que vai acontecer com as alguinhas aqui no fundo? Se elas não têm luz e não fazem fotossíntese? Elas vão morrer. Então as alguinhas de fundo, elas morrem. E ó, quando elas morrem, elas vão virar o quê? Elas vão morrer e virar mais matéria orgânica. Então veja, começou o processo com a entrada de matéria orgânica e a cada ser que morre lá dentro, passamos a ter mais matéria orgânica. Então eu vou enumerar mais um item aqui, não que exista isso, tá? Aqui ó, terceiro, morte das algas de fundo, tá? As algas de fundo morreram. E olha que trágico isso. Se as algas de fundo morrem, o que acontece com a quantidade de oxigênio lá dentro? Diminui o oxigênio. Queridos, primeira coisa importante, primeiro sinal, queda da taxa de oxigênio. Eu não sei se vocês lembram, tem um programa na TV, é um jornal aí, de um dos canais de TV, não vou fazer propaganda, que todo ano em janeiro tem um cara passando com um caiaque medindo a taxa de oxigenação da água. Já viu isso? Não, já ouviu falar? Quando você tem menor oxigenação da água, significa que tem maior quantidade de matéria orgânica e por isso o ambiente está morrendo. Esse é um indicador. As questões de vestibular aqui, elas sempre trazem gráficos. Aí tem um gráfico assim, de repente a quantidade de alguma coisa fez assim, ó, caiu. Se a quantidade de alguma coisa caiu num gráfico de eutrofização, é a quantidade de oxigênio. E aí estão perguntando, isso é um ciclo? É um ciclo vicioso, porque ele vai se acelerar e vai acabar com todo o ambiente. Por quê? Porque a queda da taxa de oxigênio, né, vai levar à morte de quem? A morte dos peixinhos. E aí, quando esses peixinhos morrem, o que eles viram? Matéria orgânica. Então, eu vou generalizar um pouquinho aqui. Quarto item, vou colocar assim, ó.
a morte dos aeróbicos, inclusive as bactérias aeróbicas que estão fazendo decomposição, até que acabou o oxigênio do água. Né? O que vai sobrar? Né? Vai sobrar um monte de bactéria, tá? Que é anaeróbica. E essas bactérias anaeróbicas, elas vão liberar no processo de decomposição delas o gás sulfídrico, que dá a esse ambiente aquele cheiro de ovo podre. Né? Aquele cheiro de ovo podre, o rio Tietê. E aí vai acontecer a formação de ácido sulfídrico, acidificação de água e tudo mais. Então, esse ciclo inteiro, todo esse degringolar do ambiente é chamado de eutrofização. Tá? Tem como recuperar? Tem não só como recuperar, como você minimizar isso. Já foram no Ibirapuera quando estava aberto ainda? Já viu que tem um jato de água no Ibirapuera, no lago do Ibirapuera? O lago do Ibirapuera é um lago em decomposição, em eutrofização. Aquele chafariz lá, aquele jato de água não é enfeite. Aquele jato de água, ele está fazendo o quê? Oxigenando a água para evitar o processo de eutrofização lá dentro, né? Vocês devem saber que o lago do Ibirapuera é um lago artificial, né? E que ele já foi esvaziado, se não me engano, assim, no meu, acho que do que eu me lembro como adulto, 2 vezes. Esvaziaram o lago, limparam e encheram de novo, né? A última vez que esvaziaram, não sei, eu não lembro quanto tempo faz, mas não faz muito sim, acharam um sofá lá dentro. Cara, como é que você acha um sofá dentro de um lago, num parque? Eu tô imaginando os guardas olhando na câmera, alguém passando com um sofá de 3 lugares e tacando lá dentro, mano. Né? Você vai aqui em Santo André, por exemplo, no Parque Central, tem lá uns laguinhos em eutrofização. Você percebe que a superfície da água está meio verde, né? Que tem lá umas alguinhas aparecendo. A gente vê isso na Billings também, agora no verão vai aparecer, quando vocês forem para a praia, comemorar que vocês entraram nos vestibulares que vocês quiseram, já podendo fazer aglomeração de gente e tudo mais, né? Vocês vão ver que tem um monte de... forma umas ilhas de alga na superfície, tá? Então, esse é um processo de eutrofização. Essas algas que se reproduzem muito rápido, elas vão crescer mais rápido do que as outras e vão ficar na superfície, bloqueando a passagem de luz, tá? Então, assim, para você não esquecer a eutrofização, você precisa lembrar de, primeiro, aumento da matéria orgânica, diminuição do oxigênio, aí tem morte dos peixes, morte de todo mundo que usa oxigênio e aumento do cheiro podre. Isso, mau cheiro que alguém colocou no chat aqui. Então, quando o lago começa a ter mau cheiro, seria o último estágio? Sim. A acidificação da água e a formação ou a proliferação das bactérias anaeróbicas. Como é que se conserta isso? Primeira coisa, oxigenar a água, tá? Então, eu tenho que oxigenar a água e, lógico, acabar com a fonte da matéria orgânica, senão não adianta. Tá? Então, quanto menor o lago, mais fácil você perceber esse processo, principalmente se forem lagos artificiais, como o Lago do Zoológico, o Lago Ibirapuera, o Lago de Parque. Mas eu estou pensando aqui nos grandes reservatórios de água, né? Se até a nossa represa Billings, que fornece aí mais de 80%, 90% da nossa água, passa por momentos de eutrofização, imagina aí a quantidade de matéria orgânica que tem lá, tá? Então, esses 3 indicadores são muito importantes. Eu não me lembro de questão de vestibular sobre eutrofização sem deixar bem evidente isso aqui, ó. Queda na taxa de oxigênio, tá? Então, fiquem bem espertos com relação a isso. Então, esse é o maior problema da água doce, né? A água que a gente consome e tudo mais. Agora, poluição do ar tem vários, né? A poluição do ar tem vários, né? A gente tem, por exemplo, aquelas que a gente já viu, né? Monóxido de carbono, que é aquele gás que causa a asfixia, né? Então, monóxido se liga às hemácias e não solta mais. Você tem aqui o processo de chuva ácida, né? Que causa dano às estruturas.
Então, não só estátuas, mas estruturas de prédios e tudo mais. Você sabe, já deve ter comprado tinta em alguma casa de tinta, e tem tinta específica para o ambiente interno e tinta específica para o ambiente externo, né? Então, que vai minimizar o efeito dessa acidificação. Toda a chuva é ácida. Reforçando a ideia da poluição ser alguma coisa que causa desequilíbrio, toda a chuva é ácida. Por quê? Porque tem gás carbônico na atmosfera, tem que ter o gás carbônico, e uma parte desse gás carbônico forma ácido carbônico. Então o pH da chuva é sempre ácido. Mas lógico, se eu estou perto de um polo industrial, a quantidade de dióxido de enxofre é maior, né? E aqui eu tenho dióxido de enxofre, o SO2, formando ácido sulfúrico na água, né? Então, a gente percebe isso no processo de industrialização. Os compostos nitrogenados, né, que causam quando você respira fundo num centro poluído, você sente arder o nariz, né, arde o olho, causa, né, faz você lacrimejar. A inversão térmica, que também é um processo natural, que vão se formando os bolsões quentes e frios, né? Eu estou falando assim no geral porque eu sei que você viu isso aqui em geografia, né? Lá com o Vagnão, se não me engano. Buraco na camada de ozônio, que até que enfim, parece que depois de tantos e tantos anos, né, lá nos anos 80 para cá, está começando a se reestruturar a camada de ozônio. Então, o buraco na camada de ozônio, causado aí pelos clorofluorcarbonetos, foi até hoje, né, eu acho que é mais importância histórica do que prática em questão de vestibular, foi até hoje o único tratado assinado por todos os países do mundo e firmados e correspondidos. Deu certo, né, a proibição do CFC. Acho que foi o único tratado internacional que todos os países assinaram, né, e deu de fato certo. Né? A gente vê aí, por exemplo, os tratados de carbono. Os Estados Unidos saem, não assina, aí larga o Acordo de Paris, volta para o Acordo de Paris, muda o governo, troca de novo. O do CFC foi geral. Né? E o medo grande aqui, a camada de ozônio, é um filtro radiológico, né? Diminui a questão da radiação. E me parece, segundo as últimas reportagens que eu li, que esse buraco de fato ele está diminuindo, né? Então há um controle maior da radiação, lembrando que a radiação solar vai nos causar câncer de pele, né? Então isso sim seria um efeito muito grande. E que essa camada, como, né, aquela questão do fluido, ela vai se mexendo, ela vai mudando a sua estrutura, lógico que por uma questão de polarização, né, inclusive de magnetismo do planeta. Os polos norte e sul tendem a ter uma maior incidência radiológica por falta da camada de ozônio, mas ela vai mudando a sua composição, né, ela vai mudando a sua espessura. E não vejo como aparecer uma questão sobre poluição do ar sem falarem do tal do efeito estufa, que eu sei que você também já viu na geografia, né? Até na química você já teve efeito estufa, né? Eu já falei com a Simone, com o Vagnão lá, e você já falou disso, né? Então, os gases de efeito estufa, ó, gás carbônico, metano e N2O, me ajuda aí, o pessoal da química, é óxido nitroso, né? Eu não tenho certeza desse nome aqui, o N2O, mas que quase ninguém fala, né? Ficamos principalmente a questão do metano, né? E a pecuária, né? Isso já foi questão do Enem, inclusive, a pecuária, o famoso pum da vaca, né? Que tem metano, e a questão do processo de industrialização e o excesso de CO2, né? Veja, como qualquer item de poluição, é normal você ter essa substância. O problema é se ela causar um desequilíbrio. Então, é normal que se tenha uma camada de gases do efeito estufa, o CO2, por exemplo, vou usar como foco aqui da discussão. Por quê? Porque ele permite que uma parte da radiação térmica passe, atravesse por ela e fique retida aqui embaixo, né? Muitos dizem que se não fosse
uma determinada espessura da camada de CO2 que envolve o planeta, a camada de gás de efeito estufa que envolve o planeta, a temperatura do planeta seria de menos 30 graus Celsius, o que impossibilitaria a vida. Então é normal, se espera isso, né? O problema é que quanto maior ou menor, quanto mais grosso for esse cobertor, maior a retenção térmica aqui embaixo, né? Então, o efeito estufa acaba causando o aquecimento de algumas áreas, principalmente as áreas das cidades. Sem contar, lógico, né? Quanto menor a vegetação, maior a acumulação de calor. Então, você percebe o que a gente chama hoje, ó, isso é uma coisa que não tem aí para vocês, mas que é muito importante, as questões dos chamados microclimas, tá? Microclima. Por que que o centro de São Bernardo é mais quente que o Riacho Grande? Se você for pensar na distância ali, dá 5, 7 quilômetros entre o centro e o São Bernardo, entre a Frei Gaspar e o Riacho Grande, deve ter uns 7 quilômetros. Mano, não dá nenhuma diferença em incidência solar, né? Ah, não, ali tem mais sol, aqui não. O que acontece ali é que você tem um centro urbano com pouca vegetação, pouca cobertura vegetal, muita construção, muito concreto, e ele retém o calor. E a árvore retém o calor para ela na parte da copa, então o calor não chega embaixo, né? Então você tem uma região mais arborizada, um parque ou um bairro que seja, né, que tem a maior cobertura vegetal, você tem uma maior estabilidade térmica, as variações são menores, né? Então, assim, pensando nessa questão dos microclimas, a gente tem muitas soluções, né, para isso. Então, você tem desde telhados verdes até os telhados reflectivos lá, que são de espelhados ou brancos, né? Então, o pessoal está estudando bastante isso, principalmente o pessoal da indústria aí, da pigmentação, das tintas e tudo mais, de materiais que vão refletir essa luz para que você não tenha acumulação térmica e aí você tem um ambiente mais confortável para ficar, né? Porque senão a gente gera uma outra bola de neve. Eu tenho que ficar usando ar-condicionado, usando energia para diminuir a temperatura, mas esse uso de energia aumenta a temperatura, né? Então fica nessas inconsistências para que você tenha uma vida mais confortável. Mas voltando, né? O efeito estufa é normal que se tenha, tem que ter. O problema é quando se causa o equilíbrio, né? Agora aqui uma coisa importante, e por isso que a gente não vê esse tema aparecendo nos vestibulares nos últimos anos, foram algumas inconsistências de dados, né? Do painel internacional do clima, das grandes empresas e tudo mais. Houve uma certa inconsistência em dados, falando aí que o efeito estufa não existe, é um processo cíclico, né? Você, inclusive, tem professor que fala isso para vocês, e a gente está aqui para isso mesmo, para falar tudo isso. Ah, que o efeito antrópico, né, o efeito do homem é muito pequeno, enfim, tem um monte de inconsistência de dados, por isso talvez que os vestibulares tenham parado de perguntar sobre isso, né? Mas que nos últimos 2, 3 anos você tem dados mais fidedignos, dados mais consistentes, mostrando que existe essa interferência, né? Talvez a gente consiga não só mapear, mas quantificar isso nos próximos anos a seguir, tá? Mas se a gente for pensar na questão do microclima, ó, o ambiente da cidade é mais poluído, é mais quente, tem menos cobertura vegetal, é mais quente, né? E aí o ambiente mais arborizado, tal, é mais, a temperatura é mais aclimatável, né? Agora, sem sombra de dúvidas, né? Faça esse teste. Nada ganha da sombra de uma árvore, bicho. Pode estar aquele sol bonito, aquele sol enorme, né? Sol a pino, torrando todo mundo. A sombra de uma árvore é mais fresca que a sombra de um prédio, tá? Você pode ter uma cobertura assim, ó, de concreto, ela não vai ser tão fresca quanto a sombra de uma árvore, porque ali você tem a retenção, né, da energia. Então tudo é uma questão de energia, não se esqueça disso. Certo, meus amores?
Os exercícios, ó, percebe que eu já tenho umas anotações em cima deles aí. Eu já deixei gravada a correção para vocês, tá? Deixa eu parar.